14 horas do dia 23 de abril de 2025. Iniciamos a sessão às 14 horas em ponto. Solicito aos nobres parlamentares que confirmem vossa presença no sistema eletrônico.
Maioria presente, senhor presidente. Havendo quórum legal, declaro abertos os trabalhos desta sessão suplementar. Convido os presentes para que se posicionem adequadamente para a execução do hino do Paraná. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir. O teu fulgor de mocidade, terra que brilho de alvorada, rumores de felicidade, canções e flores. Ordem do dia. Matérias em segundo turno. Projeto de lei número 28 de 2025. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Autoria: parlamentar Genivaldo Jesus. Ementa: institui o Banco de Sementes Crioulas e Mudas Comunitárias do município de Toledo.
Solicito aos parlamentares que desejem discutir a matéria que se manifestem. Na ausência de discussão, passamos à sua votação. Em segunda votação global, na forma da redação do vencido. Solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico seu voto. Estamos em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 39 de 2025. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Projeto, autoria parlamentar Genivaldo de Jesus. Ementa, institui a campanha Amigos do Rio Marreco. Solicito aos parlamentares que desejem discutir a matéria que se manifestem. Na ausência de discussão, passamos à sua votação. Em segunda votação global. Solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico seu voto. Estamos em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 40 de 2025. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Projeto, autoria parlamentar Marcos Zanetti. Ementa, dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de avisos contendo os telefones dos órgãos responsáveis para a denúncia de violência contra a mulher do município de Toledo. Solicito aos parlamentares que desejem discutir a matéria que se manifestem. E na ausência de discussão, passamos à sua votação. Em segunda votação global, solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico seu voto. Estamos em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 41 de 2025. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Projeto, autoria parlamentar Genivaldo de Jesus. Ementa, institui o programa Escultura na Cidade. Solicito aos parlamentares que desejem discutir a matéria que se manifestem. Na ausência de discussão, passamos à sua votação. Em segunda votação global. Solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico seu voto. Estamos em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 42 de 2025. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Projeto, autoria parlamentar Cate Nascimento. Ementa, dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de acompanhantes para idosos acolhidos por instituições conveniadas ao poder público. Senhor presidente, com base no artigo 151, inciso 1ª linha A, item 3, pedimos a dispensa de exame de admissibilidade das comissões. Gostaríamos que fosse lida a emenda e dentro de breve já pediríamos a dispensa. Há uma emenda na mesa. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da emenda modificativa. Emenda modificativa ao projeto de lei número 42, de 2025, de autoria do parlamentar Cate Nascimento. Os vereadores que a subscrevem, nos termos do inciso 2 do artigo 141 do Regimento Interno desta Casa, apresentam a seguinte emenda modificativa.
ao projeto de lei número 42 de 2025, de autoria da parlamentar Cátia Nascimento, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disposição de acompanhantes para idosos acolhidos por instituições conveniadas ao poder público. A presente ementa tem por finalidade alterar a ementa dos artigos 1º e 2º do projeto, bem como suprimir o artigo 6º com a consequente adequação na numeração de dispositivos em conformidade com as recomendações constantes no parecer jurídico número 68 de 2025. A principal modificação proposta consiste em substituição da obrigatoriedade impostar ao Poder Executivo por autorização legislativa para a disposição de acompanhantes aos idosos acolhidos, o que permite a correção do vício de iniciativa e da ilegalidade apontada no referido parecer jurídico. O novo texto dos artigos 1º e 2º reflete-se em adequação, mantendo a essência da proposta original, mas respeitando os limites constitucionais e regimentais da atividade legislativa. Diante do exposto do projeto de lei número 42 de 2025, passa a revigorar com as seguintes modificações. Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar acompanhantes para idosos acolhidos por instituições conveniadas ao Poder Executivo. Artigo 1º desta lei autoriza o Poder Executivo a disponibilizar acompanhantes para idosos acolhidos por instituições conveniadas ao Poder Executivo. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal a autorizar a disponibilização de acompanhantes para idosos acolhidos por instituições que prestam serviços ao Poder Executivo na assistência de idosos, quando estes estiverem internados em hospitais ou unidades de urgências emergenciais do Sistema Único de Saúde, SUS. Inciso 1º do primeiro artigo, para o atendimento do disposto caput deste artigo, o Poder Executivo poderá firmar parcerias com organizações da sociedade civil, universidades, escolas técnicas e programas de voluntariado para auxiliar nos acompanhamentos de idosos institucionalizados, desde que observadas as normas técnicas e requisitos na qualificação do atendimento. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor da data da sua publicação. Sala de sessão da Câmara Municipal de Toledo, Estado do Paraná, 23 de abril. Senhor presidente, nos termos do artigo... Assinados pelos vereadores professor Oséias, Odir Zóia, Luir Fritzen, Valtencir Careca, Ricardo dos Santos, Jairo Barro, Marcos Zanetti e Bruno Raduns. Senhor presidente, agora, nos termos do artigo 151, inciso 1º, a linha A, item 3, pedimos a dispensa de admissibilidade. Então, primeiramente, vamos colocar em discussão, em votação, a dispensa de reexame pelas comissões. Ficando aqui, senhor presidente. Sim. Eu quero justificar que... Você pode encaminhar... Encaminhar voto. Isso. Nós estamos 2 encaminhando o minutos, voto. vereador. Hoje nós tivemos com o doutor Afonso, e a preocupação do corpo da lei era... E o do parecer jurídico, né? O doutor Afonso nem tinha lido o parecer jurídico e já tinha corroborado algumas limitações que prejudicaria o prefeito de sancionar essa lei, trazendo que o prefeito teria que vetar essa lei pela sua inconstitucionalidade e ilegalidade, porque atravessa as atribuições e é inconstitucional. Ou seja, além de ilegal, ela traz a inconstitucionalidade. Isso prejudica demais. E não é de afã do prefeito vetar a lei por essa questão. Então, debatemos nesta manhã uma possibilidade que a lei prossiga, mas com algumas adequações que supere os apontamentos, tanto que o doutor Afonso fez no debate, quanto também o próprio parecer jurídico da casa. Entendeu? O parecer jurídico é muito bem claro, alegando esses 2 pontos. Alguns pareceres vêm só dizendo, é ilegal. Este parecer, não, ele veio pela sua inconstitucionalidade, o que prejudica a tramitação dessa matéria. Nós deveríamos, nesse sentido somente. Voto favorável.
Coloco em votação, deixando claro, então, que quem votar sim, vota para que se vote hoje, então, o projeto e não volte às comissões, dispensa o reexame. E quem votar não, está votando para que volte às comissões, para que a comissão faça a análise dos projetos. Solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico seu voto. Estamos em votação. Quem é o a favor, né? Aprovado por maioria, portanto, dispensado o reexame. Apresento nesse momento um requerimento solicitando adiamento por 3 sessões de deliberação do projeto de lei, junto com o vereador Sérgio Japonês e o vereador Valdir Gomes. Peço que o segundo secretário faça a leitura. Requerimento. Solicita o adiamento da deliberação do projeto de lei número 42 de 2025. Senhor presidente, os parlamentares abaixo subscrevem, nos termos de alínea A do inciso 2º do artigo 151 do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência ouvido o plenário adiamento da deliberação do projeto de lei número 42 de 2025 por uma sessão para preenchimento de formalidades essencial. Sala da sessão da Câmara Municipal de Toledo, Estado do Paraná, 23 de abril de 2025. Assinam os vereadores Gabriel Baerli, vereador Sérgio Japonês e vereador Valdir Gomes. Obrigado, vereador. Estou corrigindo a minha fala, por uma sessão. Basicamente, para quê? Agora faço a explicação do porquê o adiamento. Por questão de justiça. A autora do projeto não está presente. Nós vamos dar o direito a ela discutir. Está sendo feita uma mudança enorme nessa emenda modificativa, uma mudança brusca no projeto, e por uma questão de justiça, nós temos que deixar, na minha visão, que a autora do projeto, a vereadora Cátia Nascimento, tenha o direito, como parlamentar, de fazer a discussão do seu projeto. Então, eu estou pedindo... Estamos solicitando o adiamento da deliberação por apenas uma sessão para preservar o direito da parlamentar vereadora Cátia Nascimento. Coloco em votação o pedido de adiamento. São os parlamentares que registrem no sistema eletrônico seu voto. Estamos em votação. Isso. A favor, adia por uma sessão. O voto não é contra o adiamento. Solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico o seu voto. Estamos em votação.
Aprovado o adiamento por unanimidade. Justificativo de voto. 2 minutos, vereador Marcos Zanetti. Senhor presidente, senhores vereadores. Bom, muito bem, muito brevemente aqui, dizer e deixar claro que quando se fala aqui em situação e oposição, existe algo que transcende essa questão da situação e oposição e eu respeito. Então, assim, o que eu falei ali informalmente é a preocupação para que depois, se esse projeto não fosse aprovado, viesse uma discussão de cerceamento de possibilidade de discussão e etc. e tal. Agora, se esse projeto continuar da forma como que está, vejam o impacto que ele traz, por isso a preocupação. Na verdade, até a gente tem que fazer aqui uma autocrítica para todos os vereadores que deixaram passar aqui uma situação importante e, naturalmente, que a gente se inclui nisso aí. Então, vamos lá. O que o projeto faz? O Estatuto do Idoso, ele dá o direito de que cada idoso possa ter um acompanhante nas instituições públicas, né? Geralmente aí questão de as instituições de saúde. O que acontece? Esse projeto ele cria essa obrigatoriedade, mas não pela família da pessoa, que é o que o estatuto dá o direito. Então, na minha visão, quando passou aqui pela CCJ, seria de que o Estatuto do Idoso dá o direito para que o idoso tenha esse acompanhante. Então, eu, idoso, quero um acompanhante. Ok, o senhor tem o direito. Esse projeto de lei municipal, ele diria o seguinte, não, existe uma obrigatoriedade. Ah, eu idoso, não, eu não quero ninguém comigo. Não, é obrigado que exista um acompanhante com você. Ok, até aí tudo bem, não teria problema. A questão aqui, senhores, é que no corpo do projeto está dizendo que cada idoso terá que ter uma pessoa responsável, não da família, mas do poder público. Imagina cada pessoa internada na UPA, não é o familiar, o filho, o irmão, ou seja lá quem for. É um enfermeiro, é como se fosse um enfermeiro particular, um assistente social particular. Viu? Isso é humanamente impossível. Do ponto de vista da gestão, é impossível de fazer isso aqui. Aí o prefeito aprova um projeto desse, não passa. Justificativa de voto. 2 minutos, vereador professor Oséias. Só completando a fala do vereador Marcos Zanetti, esse serviço nós devíamos ter feito com cuidado na CCJ. A forma que está no corpo da lei, ele já acrescenta os profissionais que devem ser feitos, junto então já deveria ter vindo o impacto orçamentário do salário deles. E o que o vereador Marcos Zanetti estabelece é o seguinte, qual a participação da família no cuidar desse idoso? Não está presente, está uma substituição, né? Então a família não está presente, e quem que vai estar presente? É o Estado, com enfermeiro, técnico de enfermagem, cuidando. Então, há uma substituição de papel perante, na explicação do vereador Zanetti de maneira muito criteriosa, do que diz o Estatuto dos Idosos, né? Do idoso. Então, o Estatuto do Idoso estabelece o papel da família, e aqui, nesta forma, o papel da família não aparece, aparece sim o papel do Estado em executar, e haja recurso público para suprir essa demanda. Então, é nesse sentido, qual é o papel da família também na participação? Por mais que a família levou esse idoso para dentro de uma instituição onde acolhe, ela também deve de ter o seu cuidado de acompanhar esse idoso dentro dessas instituições. Então, a preocupação nesse sentido, volto a dizer, o doutor Afonso, especialista e legalista nas suas atribuições, nos seus apontamentos, e voltamos a dizer, o próprio parecer jurídico, ele diz da ilegalidade da questão, que ultrapassa as atribuições, mas principalmente é uma lei inconstitucional da forma que está. Por isso, nós construímos uma redação que não anula o objetivo qual que é? Que se tenha um idoso acompanhado nas instituições. A lei estabelece isso. Ponto. E estabelece formas de cumprir isso, através de parcerias, através de ações, que devem incluir também a família na participação do cuidado desse idoso. Então, somente isso. Da forma que está o projeto, o vereador Marcos Zanetti foi muito bem claro, é inconstitucional o andamento dele. Então, informo que o projeto... Justificativo de voto pela bancada, senhor presidente. Não existe. É apenas encaminhamento pela liderança. Justificativa não existe. É o projeto número 42, então segue para votação na próxima sessão. Projeto de lei número 48 de 2025. Solicito o primeiro secretário que anuncie a ementa.
Projeto, autoria, Poder Executivo, ementa, altera a legislação de dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esportes e Lazer do município de Toledo, CMELT. Solicito aos parlamentares que desejem discutir a matéria que se manifestem. Na ausência de discussão, passamos à sua votação. Em segunda, a votação global. Solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico seu voto. Estamos em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 49 de 2025. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Projeto, autoria, parlamentar, professor Oséias, ementa, declara de utilidade pública municipal a Associação Desportiva Airsoft de Toledo, ADT. Solicito aos parlamentares que desejem discutir a matéria que se manifestem. Na ausência de discussão, passamos à sua votação. Em segunda, votação global. Solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico seu voto. Estamos em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 50 de 2025. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Autoria, parlamentar, Bruno Halduns e Gabriel Baelli. Ementa, declara de utilidade pública municipal a Confraria de Cervejeiros Artesanais de Toledo, conserva. Solicito aos parlamentares que desejem discutir a matéria que se manifestem. Na ausência de discussão, passamos à sua votação. Em segunda, votação global. Solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico seu voto. Estamos em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 51 de 2025. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Projeto, autoria, Poder Executivo, ementa, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento programa do município de Toledo para exercício 2025. Solicito aos parlamentares que desejem discutir a matéria que se manifestem. Na ausência de discussão, passamos à sua votação. Em segunda, votação global. Solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico seu voto. Estamos em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 54 de 2025. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Projeto, autoria, Poder Executivo, ementa, institui Sistema de Esporte de Lazer de Toledo, CELTO, e o Fundo Municipal de Esporte de Toledo, FME, e o Programa de Apoio ao Lazer e Transformação pelo Esporte de Toledo, PROALTO. Solicito aos parlamentares que desejem discutir a matéria que se manifestem. Na ausência de discussão, passamos à sua votação. Em segunda, votação global. Solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico seu voto. Estamos em votação. Aprovado por unanimidade. Cumprimentar o secretário de Esportes, nosso amigo vereador Josimar Polasso. Agora, logo após a sessão, já vai o autógrafo para o Executivo e 5 horas, como Vossa Excelência convidou todos os vereadores, estaremos lá para a assinatura, sanção desse importante projeto que agora se torna lei. Justificativa de voto. Claro, 2 minutos, vereador
Valtencir Careca. Também quero saudar o secretário de Esporte, Josimar Polácio, desejar boa sorte nessa nova empreiteira, nessa nova caminhada dele, frente à nossa Secretaria de Esporte. Josimar, esse vereador sempre foi a favor de voltar às escolinhas nos bairros, sabe? Antigamente era assim, lá na Pioneira tinha uma escolinha, lá no Panorama tinha uma, lá no Europa tinha uma, no Porto Alegre, na Copar. Tinha as escolinhas. Saudade dos professores de antigamente, o Carino Gonçalves, que Deus já recolheu, Pitis também Deus já recolheu, o Dé, Joaquim Violim, Olair Paraná, assessor Pitis, já citei antes, que Deus já recolheu, o assessor do vereador Bruno, o Sérgio, eram uns caboclos que trabalhavam com amor, carinho e dedicação. Esse nunca foi lotado na secretaria, esse já era um amante do futebol, já por natureza, assim como muitos tinha, né? Mas então, era muito bonito, era muito gostoso, saía grandes jogadores de futebol e nós estamos perdendo essa essência, e está difícil sair bons jogadores de futebol. Hoje o nível caiu muito o futebol. Hoje, se nós quisermos vermos grandes jogadas, grandes toques de bola, talento mesmo, nós temos que voltar no passado para assistir grandes jogos. Assim como a música também, né? A música, para mim, ela caiu bastante também. Quer ouvir uma música de qualidade, tem que voltar no passado, porque caiu muito também. A música e o futebol, para mim, são duas coisas que despencou muito. Então, Josimar, leva essa proposta, analisa com carinho, se for possível, né? Hoje nós temos algumas escolinhas por aí, como a principal do Jorge, do Jardim, nossos amigos, né? Que faz um trabalho excelente, mas esse trabalho era muito importante, muito bonito, muito importante. Seria isso, boa sorte, conta sempre com essa casa. Um abraço. Declaração de voto. 2 minutos, vereador Luiz Fritz. Votamos favorável, como falamos ontem, o projeto precisa estar em Curitiba no dia 30, hoje é dia 23, temos 7 dias, descontando sábado e domingo, tem 5 dias úteis para que o nosso secretário de Esporte, Josimar Polácio, que está presente, se virá em 5 dias para convencer a Receita Federal para emitir o CNPJ, para convencer o banco, para dizer que aprova toda a lei e toda a ginástica para abrir a conta, merece uma medalha Willy Bart se conseguir nesses 5 dias. Você. Parabéns, secretário. Agradecer a presença do ex-vereador, presidente dessa casa, Adriano Remonte, também Rodrigo Prisnitz, assessor do deputado Welter. Projeto de lei número 55 de 2025. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Projeto, autoria, parlamentares Ricardo Santos e Gabriel Baerni. Ementa, declara de utilidade pública municipal a Associação Toledo Futebol. Solicito aos parlamentares que desejem discutir a matéria que se manifestem. Na ausência de discussão, passamos à sua votação. Em segunda votação global, solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico o seu voto. Estamos em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 59 de 2025. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Projeto, autoria, Poder Executivo, ementa, dispõe sobre a unificação do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Acompanhamento do Plano Diretor, CMDAPD, e do Conselho Deliberativo do Fundo de Financiamento de Políticas Habitacional do município de Toledo, construindo o Conselho Municipal de Cidade de Toledo, com Cidade Toledo. Solicito aos parlamentares que desejem discutir a matéria que se manifestem. Na ausência de discussão, passamos à sua votação. Em segunda votação global, solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico seu voto. Estamos em votação.
Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 60 de 2025. Solicita ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Projeto, autoria, Poder Executivo, ementa, altera a legislação que dispõe sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento, acompanhamento do Plano Diretor, CMDA-PD, e Comissão Municipal de Urbanismo, Comurb. Solicito aos parlamentares que desejem discutir a matéria que se manifestem. Na ausência de discussão, passamos à sua votação. Solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico o seu voto. Estamos em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 61 de 2025. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Projeto, autoria, Poder Executivo, ementa, altera a legislação que dispõe sobre o Fundo para Financiamento da Política Habitacional do município de Toledo. Solicito aos parlamentares que desejem discutir a matéria que se manifestem. Na ausência de discussão, passamos à sua votação. Em segunda votação global, solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico o seu voto. Estamos em votação. Agradecer a presença do Observatório Social, que está aqui também, mais uma vez acompanhando a nossa sessão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 12 de 2025. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Projeto, mesa, ementa, dispõe sobre a padronização da identidade visual da Câmara Municipal de Toledo. Solicito aos parlamentares que desejem discutir a matéria que se manifestem. Na ausência de discussão, passamos à sua votação. Em segunda votação global, solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico seu voto. Estamos em votação. Aprovado por unanimidade. Cientifico plenário que os projetos de lei número 28, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 59, 60 e 61 de 2025, aprovados em segundo turno nesta sessão, serão encaminhados em forma de autógrafo ao chefe do Poder Executivo para a competente sanção legal. O PL 42 será votado na próxima sessão. E o projeto de resolução número 12 de 2025 será promulgado no fim da ordem do dia. Promulgação de resolução. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Resolução número 118, de 23 de abril de 2025, relativa ao projeto de resolução número 12 de 2025, de autoria da mesa, que dispõe sobre a padronização da identidade visual da Câmara Municipal de Toledo. Promulgo a resolução número 118 de 2025 e determino ao Departamento Legislativo a publicação no Diário Oficial Eletrônico do município. Comunicações parlamentares. Vereador Valtencir Careca. 5 minutos. Abstenho. Vereador Bruno Raduns, 5 minutos. Me abstenho, senhor presidente. Da mesma forma, me abstenho. Vereador Genivaldo Jesus. Abstenho. Vereador Jairo Serbarro. Se abstém. 5 minutos, vereador Jairo Serbarro.
Boa tarde, presidente, secretário Ricardo, hoje, vereadores aqui presentes, público que está presente, que nos acompanha pela rede social e pelo canal do YouTube. Falar um pouquinho bem rapidinho sobre a visita que nós tivemos. Visita não, uma reunião de alto nível que tivemos ontem na capital do estado, na Secretaria de Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde, onde fomos lá recebidos pelo chefe de gabinete, o Ian Sonda, que o secretário Beto Preto não pôde estar presente, mas designou seu braço direito da saúde no Paraná aí, o Ian Sonda. E lá estiveram presentes também o presidente do conselho da UESP, o Dr. Cláudio, também os membros Adenir Bortolotto, Luciano Schneider, Sérgio Canã, também o Dr. Cláudio Henrique, representando o corpo clínico médico da UESP, deputados Dirceu Esperafico, Elton Welter, o deputado estadual Gugu Bueno e também o deputado estadual Hussein Bach, o vereador Roberto Souza também esteve presente nessa reunião, e foi discutido a destinação de recurso para a construção do novo Hospital Bom Jesus. Ainda não foi assinado o recurso, então era para ser uma reunião histórica, muita gente esperava que já vinha carimbado os valores lá, mas enfim, saímos de lá bem confiantes, com os valores aproximadamente, aí, juntando a Itaipu, juntando o governo do estado, através do Ratinho Júnior. Acredito que vai variar de 70 a 85 milhões que serão destinados para a construção do novo Hospital Bom Jesus de Toledo, que será, numa primeira etapa, 270 leitos, sendo que 212 leitos, de 212 leitos que hoje existem, serão construídos 270 leitos. Desses 270 leitos, professor Osés, 216 para atendimento SUS. Isso vai dar 80% da sua capacidade nessa primeira fase. A segunda fase, mais para frente, para contemplar os 500 leitos. Mas saímos de lá muito confiante, presidente Gabriel, até no qual agradeço a indicação por ter me enviado lá para representar a Câmara e representar todos os vereadores lá nessa tão importante reunião. O Ian Sonda, mandou um recado, pelo Beto Preto, né, secretário de Estado, que eles têm interesse de manter pelo menos 100 leitos nessa unidade que está instalado o Hospital Bom Jesus hoje. Então, 270 leitos, construindo novos leitos, mais 100 leitos que hoje existem ali no centro, então vai ficar aí 370 leitos à disposição da população para atender nessa primeira fase aí e até construir depois, atingindo os 500 leitos numa segunda fase. Então, a nova estrutura, só falar um pouquinho aqui, bem resumidamente, da nova estrutura e dos 270 leitos. Serão destinados ao SUS 216 leitos, que vai contemplar 80% SUS, né? Isso na primeira fase. Tendo uma ampliação de 74 leitos do que hoje já existe só para o SUS. Vai ampliar 10 UTI adulto, que é uma necessidade urgente, não de Toledo, mas da região. Outro dia até nós estávamos entrando em contato, uma família entrou em contato com a gente, Bruno, né, você entrou em contato com a gente de um familiar sobre um paciente que sofreu um AVC, ele era o 6º na fila aguardando UTI. Então imagina como que a gente está precisando aí, está deficitário dessa questão de UTI adulto. Então, além de aumentar em 10 UTI adulto, vamos ter a UTI pediátrica, que na região também não tem UTI pediátrica. Então, será criado 8 leitos de UTI pediátrica. E 56 para novos leitos aí para clínica médica e clínica cirúrgica. Então, assim, da reunião de ontem, até uma prestação de conta aqui para os demais vereadores, da reunião de ontem vai ser elaborada uma carta da Secretaria de Estado, mandado para Itaipu, que foi um acordo, né? Cada R$1 que o governo do estado desse, a Itaipu ia dar mais R$1. Então vai ser enviada essa carta, também foi solicitado para a Zunei uma série de documentação para ser enviado lá para a SES, para a Secretaria, que a gente acredita que no máximo em 60 dias o governador do estado vai estar vindo para Toledo aqui, assinando esse repasse. Aí sim vai ser um momento histórico, onde todos os vereadores também vão estar presentes. Então, no máximo em 60 dias,
será assinado esse repasse aí para a construção do novo hospital. Seria isso, presidente. Vereador Luiz Fritzen, 5 minutos. Cumprimentar aqui o Dr. Paulo Gonçalves, da Associação de Airsoft. Parabéns, hoje o projeto do vereador Oséias foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, recebi no dia de ontem da senhora Marli Eichler o aviso de um talão de luz da Copel e que diz o seguinte: proprietário Nelton Eichler, endereço linha São Salvador, distrito de 10 de maio. Enfim, somos toledanos novamente. Obrigado, Luiz. Vamos explicar o que aconteceu. O Instituto de Terras e Águas do Paraná, lá atrás, mudou a divisa entre Toledo e Marechal Cândido Rondão na comunidade de São Salvador, aonde 15 proprietários de unidades consumidoras da Copel foram transferidos para a linha 5 Canto, Marechal Cândido Rondão. E ainda foi no governo Beto Luniti, e que está aqui o secretário Friso, que eu preciso agradecer, que me ajudou muito no governo Beto Luniti para nós conseguir, junto ao governo do estado, colocar a divisa no lugar certo, original, de quando foi emancipado o município de Marechal Cândido Rondão. E que essas 16 unidades consumidores de luz tinham que voltar para Toledo. Não foi possível concluir a época. Conseguimos colocar a divisa no lugar, Friso. Vossa Excelência me ajudou muito. Obrigado, hein? E neste governo, Friso novamente voltou a nos ajudar. Fizemos um ofício do prefeito Mário Costanaro para a Copel, juntando toda a documentação da recolocação na divisa no lugar certo. E o Friso e o prefeito Mário foram a Curitiba discutir com a direção da Copel, está fazendo sinal que sim, e que no dia de ontem eu recebi os talão de luz que voltaram a ser de Toledo. Obrigado, Friso. Obrigado, prefeito Mário Costanaro. Obrigado, Beto Luniti, que através do Friso me ajudou na época para conseguirmos recolocar a divisa no lugar certo, aonde foi a emancipação em 1962, me parece 61, de Marechal Cândido Rondão. A divisa era aqui. Depois, Instituto das Águas colocou ela para cá. Tomou 16 unidades consumidoras nossas para Rondão. Agora conseguimos de volta. Somos toledanos novamente, diz a família. E as 15 famílias são muito gratas ao Luiz Friso, que encaminhou os processos, mas principalmente ao Friso, que nos ajudou nas duas administrações e voltou à normalidade. Obrigado. Precisamos também agradecer aqui a todos os vereadores que hoje votaram em segundo turno o projeto 48, o projeto 59, 60 e 61, de fundamental importância, e o 45, né? De fundamental importância para Toledo, na área do esporte e na área da conferência das cidades. Em nome da administração que falamos hoje ainda com o Friso, eu quero agradecer a todos os vereadores que aprovaram esses 5 projetos de vital importância para o município de Toledo. Obrigado a todos. Um abraço. Vereador Marcos Zanetti, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos tentar agora com um pouco mais de calma e um pouco mais de tempo, né, agora com 5 minutos. Quando tive apenas os 2 minutos para tentar explicar sobre essa questão do projeto aqui da vereadora Cátia Nascimento, projeto importante, mas que esbarra aqui em algumas questões legais, a gente acaba tendo que tentar se adequar aqui ao tempo e talvez não consiga manter uma linha de raciocínio que seja compreensível. Bom, então retomando aqui. O que o projeto de lei diz? Que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de acompanhantes para idosos acolhidos por instituições conveniadas com o município de Toledo. Ou seja, toda instituição que o município tenha um repasse,
vamos imaginar que na APAI exista um idoso, porque existe, acho que alguns idosos na APAI, ou de repente na casa de passagem, enfim. Teria que fazer uma ampla pesquisa para saber quantas instituições acolhem os idosos. O CERT, por exemplo, talvez seja uma instituição que acolha idosos. Vejam só. Então, aí o que acontece? Então, existe essa primeira preocupação da gente fazer um levantamento de quais seriam essas instituições. E aí, o que acontece? Aqui no artigo 2º diz que fica o Poder Executivo obrigado a disponibilizar acompanhante para idosos acolhidos por essas instituições que prestam o serviço de assistência, né, quando esses estiverem internados. Então, aqui abrange para hospitais, unidades de urgência e emergência. Como eu havia dito, então, o Estatuto do Idoso já prevê o direito do idoso. Então, vamos imaginar que uma pessoa idosa esteja internada, ela tem o direito a esse acompanhante permanente, certo? Se ela quiser, ela tem o direito. Na obrigatoriedade, vamos imaginar que exista uma senhora lá, idosa, e um filho não queira ou não possa cuidar por alguma razão, ele tem como exigir do município que coloque uma pessoa exclusivamente para ela. Então, assim, seria algo bom? Obviamente que sim. Agora, exequível? Me preocupa. E aí, qual que é a nossa preocupação aqui enquanto parlamento? Que esse tipo de projeto não crie uma falsa expectativa nas pessoas, crie-se uma dimensão positiva de que ele vá realmente funcionar, depois ele, por alguma razão de legalidade, seja reprovado, e exista todo um ataque dizendo que os vereadores não querem que uma pessoa idosa tenha acompanhante. Então, assim, a gente tem que ser bastante racional, porque, como eu disse aqui, nós tínhamos voto aqui simplesmente para tirar essa ilegalidade. Diante de um apelo que hoje, da minoria dos vereadores presentes, nós acatamos. Então, eu só peço que a gente tenha essa maturidade política, esse discernimento, para que amanhã, depois, se eventualmente esse projeto não passar por essas questões da legalidade, a gente tenha esse cuidado, assim como nós também tivemos o cuidado com o projeto, que tenha o cuidado aí para quem, de repente, se posicione contrário por estar aqui apresentando claramente uma questão de ilegalidade e inconstitucionalidade, como inclusive, repito, aqui foi até uma falha nossa, por ter o parecer jurídico contrário e ainda assim ele passar. Eu me lembro que nesse dia nós tínhamos mais de 20 projetos na Comissão de Constituição e Justiça. E eu me manifestei com essa preocupação. Mas como era a ementa do projeto, eu imaginei que isso fosse para a família do cidadão. Certo, vereador? Então, o idoso tem o direito. Não, eu tenho o direito de ter coisa, mas eu não quero. Não, é obrigado que exista. É obrigado que tenha. Alguém da família vai ter que acompanhar. Mas não é vereador japonês, não é da família. É o poder público que vai ter que colocar alguém. E não é colocar alguém. As especificidades aqui diz que tem que ser ou uma enfermeira, ou uma técnica de enfermagem, ou alguém qualificado, ou um cuidador social. Então, vejam só. Aí, se esse projeto, de repente, é aprovado e o prefeito não consegue cumprir, até porque eu vejo grandes impossibilidades para a execução do projeto, o prefeito depois pode responder por improbidade administrativa. Aí fica depois de 4 anos aí com bens pendurados. Então a gente tem que ter um pouco dessa consciência, porque eu sempre digo o seguinte: amanhã ou depois, qualquer um que está nessa casa aqui pode sentar naquela cadeira. E não é justo para a pessoa que está emprestando seu CPF para gerir o município, que depois fique aí respondendo o processo, mesmo depois que saia, por situações que, às vezes, a Câmara acabou colocando como projeto de lei que ele não teve esse comprometimento dele cumprir e que a máquina não permite. Então, só para que a gente tenha essa reflexão. Obrigado a todos os vereadores aí. Vereador Odir Zóia. Me abstenho. Vereador Professor Oséias, 5 minutos. Gostaria de falar da união dos esforços. O vereador Jairo esteve representando o Legislativo nessa audiência, de certa forma, lá em Curitiba. E, nesse momento, nota-se os 2 deputados federais de Toledo, Dirceu Esperafico e Elton Welter, envolvidos numa pauta relacionada à nossa cidade.
É óbvio que não precisa nem pintar, nem dizer, nem apontar que o Bom Jesus no centro, onde está, não dá para fazer nenhuma reforma. Às vezes nós chegamos, vivemos pessoas lá, o calor, e não tem condição de colocar um ar-condicionado dada a estrutura. Então, passou da hora de um hospital construído com uma área maior, com um espaço maior, está posto. É a realidade que temos. E agora os esforços se unem em prol de resolver essa demanda, sanar essa demanda. Então, dou os parabéns às duas lideranças que representam-nos em Brasília, deputado Dirceu Esperafico e deputado Welter, que ultrapassaram as barreiras de questões aliás, da barreira não, porque eles estão dentro do município e não há barreira aqui dentro, mas só dar os parabéns pela atuação, e dar os parabéns também ao corpo de gestores do Hospital Bom Jesus, da UESP, e também a Zunei, que é uma batalhadora em prol deste sonho, que tem que ser real, tem que se tornar realidade, e o Jairo trouxe essa boa notícia de que 60 dias haverá uma luz no fundo do túnel, até 60 dias. Então, vamos torcer que em menos dia nós possamos ter essa resposta. Sobre a questão do vereador Marcos Zanetti, só reiteramos que a nossa emenda é que o projeto caminhe, e não vai se extinguir a pauta, mesmo porque essa pauta, eu creio que antes de se tornar o projeto de lei, ela deveria ter sido pautada junto à Secretaria de Assistência, um debate maior. Isso facilitaria, porque pode ampliar e mais ainda. Às vezes, antes de chegar no plenário, nós procurar a Secretaria, haver esse debate, isso acaba aqui solucionando algumas demandas. Da forma que está, é complexo mesmo, porque, como o Zanetti falou, uma vez ou outra, alguém vai estar sentado naquela cadeira e saberá que leis como essa poderá trazer danos, problemas, grandes problemas. Então, nesse aspecto, é só um critério de correção, mas que não dilui, não restringe o debate que a pauta propõe, que é o atendimento. Há uma realidade em que algumas entidades, quando têm alguns idosos nas instituições hospitalares, têm dificuldade de manter alguém acompanhando. Então, se existe essa realidade, eu creio que o Executivo está há pouco tempo e pode participar do debate, deve de participar do debate, mas não de maneira impositória, como está a lei, né, obrigatório. Então, ali traz um grande aspecto, e isso é pontuado no próprio parecer. Nós deveríamos ter feito isso na CCJ, mas, dada a realidade do dia a dia da CCJ, chegamos no plenário. Mas nunca é tarde para se debater o projeto. Voltamos a dizer, ninguém é contra o objetivo que se propõe, mas apenas uma correção para que o prefeito tenha que vetar, porque no próprio parecer está dito assim, inconstitucional. Ilegalidade você consegue contornar, às vezes, nesse sentido, né? Mas quando é inconstitucional, é complicado o prefeito ter que sancionar. Eu volto a dizer isso, porque eu me recordo de um projeto de lei de nossa autoria, que o Peninha nos pediu para voltar atrás, porque ele era inconstitucional e o Beto teria que vetar. E ele nos procurou, disse, Oséias, da forma que está, o Beto vai ter que vetar, e vai ter problema contigo e com a instituição. Então, para que o Beto não vete, tem como, na mesma hora, abrimos o precedente, recuamos, e entendemos que não haveria necessidade de causar um desgaste entre executivo e instituição. E a proposta é essa, não causar o desgaste entre executivo e instituição, somente isso. Então, volto ao assunto inicial, quero dar os parabéns novamente às duas lideranças que tiveram um objetivo maior, a saúde pública de Toledo. Isso mostra-se quando o objetivo é a saúde, é a proposição, a união dos esforços contribui para isso. Então, os parabéns ao Welter e ao deputado Dirceu Esperafico pela abertura que está tendo em prol do Hospital Bom Jesus. Vereador Ricardo Santos, 5 minutos. Boa tarde a todos, nossos amigos plenários. Hoje é o Dia Mundial do Faixa Preta, né? Temos Faixa Preta Esportivo de Artes Marciais.
dia 26 de abril, uma data de reconhecimento que conquista o significado do faixa preta nas artes marciais, representando o mais alto nível de habilidade e disciplina. O faixa preta é celebrado como símbolo de perseverança, disciplina e superação. E é como é visto o início de uma nova jornada de aprendizado, de uma evolução pessoal. Eu tirei minha faixa preta de judô em 1987, aos 17 anos. E para mim foi uma transformação de vida. É um esporte onde a parte nipônica, onde os japoneses cultuavam e eram as pessoas a qual se reverenciavam. E hoje, o professor faixa preta, né? E vale ressaltar que no Japão, a única pessoa a qual o imperador se abaixa a cabeça é para o professor de faixa preta de judô ou para o professor da escola. Então, para nós, é um intuito, né? Ser um faixa preta de judô. Eu mesmo, quando, em 1993, um amigo meu, hoje é amigo meu, mas o pai dele foi levar ele para treinar no judô conosco, e ele perguntou, hoje o filho dele faz judô conosco, perguntou o que eu fazia. Eu falei, eu dou aula de judô. E você trabalha com o quê? Eu falei, dou aula de judô e sou professor de judô. Viver do esporte não é fácil. E viver do esporte, de uma arte marcial milenar, mais difícil ainda. A gente sabe quantos professores de artes marciais, esportes, vivem do esporte. E eu cheguei a ser vereador por viver do esporte também. Então, para nós é um grande orgulho ser um faixa preta de judô nesse momento. Ontem nós fomos chamados para uma reunião lá no Vale da Mata, no Jardim da Mata, onde foi entregue uma bela de uma associação. A associação essa que agora está ainda se organizando, né, sem uma diretoria, tem o nome de uma pessoa responsável, mas agora a gente percebe qual a importância de um assessor comunitário, né, de um assessor comunitário que possa ver as demandas dos bairros. Eu vejo ali há pouco o nosso vereador Careca pedindo para o nosso secretário ter uma atenção melhor para os bairros menos assistidos, para levar as escolinhas esportivas para lá. Hoje, falo com grandeza mesmo. O esporte está muito centralizado, né? Temos centro olímpico dentro da cidade, temos centro de artes marciais aqui dentro da cidade. E o que nós temos nos bairros? O que nós temos para oferecer para um futuro faixa preta? De artes marciais, kung fu, karatê, ou mesmo de vôlei, um professor de vôlei, uma grande revelação. Eu acho que os bairros têm que ser mais assistidos, mais oportunizados. Hoje, eu tenho meus alunos, nos meus projetos sociais e dos meus atletas particulares, mas hoje os principais títulos são dos bairros. Aquela pessoa sem condição, aquela criança que procura sair da parte do bairro para vir para o centro treinar. E não porque não levar para o bairro, para o interior, oportunidade, né? Eu tenho alunos de interior que vêm treinar conosco hoje no centro, mas o interior está precisando de escolinhas, precisando de ações ali esportivas para o interior, para os bairros, para que a gente tenha novos ídolos, novos clarindos, novos 10, novos petiços, que eu estava falando ali para o meu nobre amigo vereador e presidente, do petiço. Petiço, quando eu cheguei aqui, era lenda. Todo mundo queria treinar com petiço. Alguns anos atrás, eu tive que pagar almoço para o petiço, porque ele não tinha onde morar, onde comer, porque, às vezes, de condições de alguns técnicos, que nem o Clarindo mesmo, com a sua Belina velha, né, a Belina antiga marrom, que botava aquela bola e levava as crianças para dos bairros para treinar nos campos perto do centro, para melhor qualidade. Então, nós temos que pensar mais para os bairros, mais para os novos ídolos esportivos, futebol, natação, vôlei, artes marciais, como a nossa Shirley, ali do Panorama 2, que está carimbando, foi campeã na semana retrasada, na seletiva, e será a nova atleta olímpica de Toledo. Parabéns, Shirley e Thaís, parabéns ao Esporte de Toledo, que, se Deus quiser, vai voltar a crescer. Vereador Sérgio Japonês. Abstenho-me, senhor presidente. Vereador Valdir Gomes, 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento os vereadores aqui presentes, a comunidade, quem nos acompanha pela rede social. Quero aqui fazer um agradecimento ao nosso prefeito, Mário Constenara, ao vice-prefeito Lúcio. O senhor Romeu, ali de Bom Princípio, pediu para agradecer, tem a esposa que é cadeirante, e a unidade básica de saúde está funcionando ali em Bom Princípio. A comunidade ali está muito feliz pelo funcionamento daquela entidade que estava parada, pelo posto de saúde que estava parado desde janeiro e voltou a funcionar. Quero aqui também falar um pouquinho do projeto Professor Oséias, da nossa colega vereadora Cátia. Eu concordo em discutir, com certeza, é importante, vereador Luiz Frides, a gente discutir esse projeto da nossa melhor idade, do idoso, com certeza precisa e muito do acompanhamento, não só de um profissional da saúde que acompanha, mas da família também. Eu tenho na minha casa lá, a minha sogra, que a minha esposa sempre está acompanhando ela, necessita sim do acompanhamento da família, é o principal, com certeza, e com certeza esse projeto vai ajudar e muito, né? Eu tenho certeza que o nosso prefeito, Mário Constenaro, vai olhar com carinho, e nós, vereador, fazer uma discussão no coletivo, para fazer melhorias, se tiver que fazer, vamos fazer. Não a intenção de prejudicar o prefeito e nem o vice-prefeito, e sim fazer a coisa certa. Mas eu questionei antes, professor Oséias, hoje, vou ser bem sincero, não era o dia de nós fazer essa discussão, né? Vamos ter aí a consciência, a vereadora Cátia está viajando, está a trabalho, então vamos fazer no coletivo, e esse vereador, com certeza, for bom, ele vai estar votando sim, com certeza. Estou à disposição. Obrigado a todos, tenha todos uma ótima tarde. Cumprida a finalidade desta sessão suplementar, declaro encerrados os trabalhos às 15 horas e 22 minutos. Obrigado e boa tarde a todos.